Capítulo 25. Entregando-se de corpo e alma. De certa forma, Marcelo e Flávia sentiram-se mais aliviados de qualquer pressão. Algo os deixou leves. Eles almoçaram e passearam em um shopping antes de irem para o apartamento dele. Disposto para o jantar na casa do Sr. Douglas, Marcelo tomou um banho demorado enquanto pensava muito em algo que o intrigava. Sentia-se inseguro e precisava conversar com Flávia, porém aquele não era o melhor momento. Escolhendo uma roupa esporte fino, ele estava bem elegante e Flávia o admirou. Você está ótimo. Gostou? Perguntou com romantismo, olhando apaixonado. Em você eu gosto de tudo, correspondeu ela no mesmo tom. O telefone tocou e Marcelo fez um semblante de insatisfação, continuando onde estava. Flávia, rolando sobre a cama, envolveu-se no lençol e se levantou para pegar o aparelho quando ele avisou com jeitinho: Não se atreva. Por quê? Posso saber? Perguntou com voz suave e leve sorriso. Se está desconfiando de mim, então vá, atenda. Tenho certeza de que é minha mãe. Não ia atender, ia pegar o telefone e dá-lo a você. Respondeu calma enquanto o aparelho tocava insistentemente. Depois perguntou: Como sabe que é sua mãe? Só ela poderia ligar neste horário, pois calcula exatamente quando chego do serviço. Mas eu não quero falar com ela agora, já sei qual é o assunto. Ouvi seus 2 recados na caixa postal do celular. Minha tia está indo para a Itália e minha mãe quer que eu a convença a ficar. Provavelmente terei de conversar com a tia Rociane, pois as duas nunca se separaram e já fiz isso antes. Acho que ela tem direito a escolher o que fazer de sua vida. Com meio sorriso, explicou com certa doçura no olhar. Italianos são exagerados nos sentimentos, nas emoções, expressões, no romantismo, no amor. Quando amam, entregam-se de corpo e alma. Ela não disse nada, só o fitava. Contemplando Flávia envolta no lençol, Marcelo a admirava ainda mais. Seu semblante doce era bem atraente. Seu corpo exuberante era extremamente alinhado, dentro dos contornos mais perfeitos, e, escondido sob um tecido quase transparente, seduzia-o. Sua pele era suave e alva como seda de um aroma inigualável. Os lábios cheios e naturalmente vermelhos ressaltavam mais detalhes a beleza delicada de seu rosto generoso, de traços regulares e bem desenhado, onde os olhos negros, vivos e brilhantes, invadiam sua alma quando o olhavam de maneira penetrante, que o atraíam sem que ela soubesse o que estava fazendo. Seus cabelos compridos, lindamente ondulados, desalinhados e soltos, davam-lhe uma moldura especialmente feminina. Flávia, diante da demorada contemplação, sorriu-lhe com certo constrangimento e olhar expressivo, demonstrando pudor quando naturalmente puxou o restante do lençol com suas mãos frágeis e procurou delicadamente cobrir as maravilhosas formas do seu corpo, que pareciam ter sido esculpidas a gosto de Marcelo. Imóvel, encantado, ele não disse nada, só a admirava, sentia. Era como se já a conhecesse, soubesse de seus pensamentos e desejos. Tudo era peculiar e leve. De alguma forma, eles se reconheciam a cada minuto juntos, como se lembrassem um do outro, sem saber onde ou como. Flávia queria conversar e falar-lhe sobre algum fato, mas não conseguia. Talvez não fosse o momento e só sussurrou de modo gentil: Vou tomar um banho. Vem aqui e me dá um beijo, pediu como sempre, romântico, admirando-a. Marcelo a tomou nos braços com extremo carinho, beijou-a, acariciou seu rosto e com o mesmo olhar penetrante e poético falou bem baixinho: Eu te amo muito. Eu te amo muito também.
você foi feita para mim. Eu morro se ficar sem você. Você me disse que a morte não existe. Então ficaremos juntos por toda a eternidade. Algo muito bonito e verdadeiro nos une, Marcelo. Eu sinto isso. E eu não consigo mais ficar sem você, aconteça o que acontecer. Beijou-a, depois respondeu: Eu sei. Uma energia inexplicável nos domina. Creio que ficamos distantes um do outro por muito tempo, como se pegássemos estradas diferentes. Agora nos reencontramos e por isso existe esta atração imensa, essa vontade, esse desejo que nos domina. Dissimulando para que ele não visse seus olhos marejados, ela abaixou a cabeça e avisou ao se afastar com delicadeza: Deixe-me tomar um banho. Não lave os cabelos, brincou ao vê-la entrar no banheiro. Sentando-se na cama, Marcelo passava a mão sobre o lençol e sorria quando repentinamente sentiu um aperto forte no peito. Seu coração doía. Algo como um pressentimento desagradável o invadiu subitamente. Foi tão intenso que não conseguiu deter as lágrimas grossas e mornas que correram pelo seu rosto. Ficou parado, mas ofegante por experimentar uma dor em sua alma. De forma inexplicável, veio-lhe à mente a ideia de que ficaria sem Flávia por uma inevitável razão. Não sabia explicar que pressentimento era aquele. Talvez a perdesse. Deus, eu morrerei se isso acontecer, pensou e pediu: não permita, Deus, que nem a morte nos separe. Erguendo-se, respirou fundo, secou o rosto e procurou afugentar aqueles pensamentos e fugir daquelas funestas emoções. Flávia não poderia retornar e vê-lo daquele jeito. Ele dominou os sentimentos e conseguiu disfarçar, sem que ela percebesse. Já era noite quando chegaram à grande residência do Sr. Douglas, que os aguardava com impressionante satisfação e ansiedade. Renata e o noivo Paulo cuidavam de alguns detalhes para o casamento, cuja data já havia sido escolhida. Mesmo assim, Renata remoía-se inconformada, revoltada com o envolvimento de Flávia e Marcelo. Afinal, acreditava que sua irmã havia dado um grande golpe. Apesar de lúcido e ativo, seu pai tinha certa idade e poderia se aposentar, ou até mesmo morrer a qualquer momento. E se ele foi capaz de deserdar um filho, talvez deixasse um testamento tudo para Marcelo. Em testamento, tudo para Marcelo. A presidência da empresa, uma parte generosa da divisão dos bens da família, o que incluiria a divisão da participação acionária da empresa. Tudo isso, junto com a parte que caberia a Flávia, inevitavelmente eles seriam os acionistas majoritários. Teriam a maior participação nos lucros e nas decisões. Assim sendo, a presidência ficaria definitivamente sob o poder de Marcelo. Renata estava inconformada, mas, apesar de todo o pensamento odioso, mascarava-se com um belo e suave sorriso no rosto, que figurava generosidade e compreensão. O ânimo de Kátia não disfarçava a felicidade de receber Marcelo e Flávia, que entraram de mãos dadas na luxuosa sala. Flávia, apesar de sorrir, ainda não parecia muito à vontade. O Sr. Douglas, com grande satisfação, foi ao encontro do casal, cumprimentou-os e perguntou: Oh, Marcelo, que bom vê-lo. Sente-se melhor? Sinto-me bem, mas, respondeu com certo cinismo, procurou um médico? Acho que vou seguir o conselho do senhor amanhã bem cedo, respondeu no mesmo tom. Seguiram para a outra sala onde Renata e Paulo estavam. Ela também se interessou em saber como Marcelo se sentia. Parecia preocupada com sua saúde. Ele respondeu novamente, dissimulando o fato de não ter se sentido bem para não alongar o assunto. Bebe alguma coisa, Marcelo? Ofereceu o Sr. Douglas. Água, por favor.
Nenhum aperitivo? Insistiu o anfitrião. Não, senhor, obrigado. Você não bebe nem socialmente, já reparei isso, comentou Renata. Raramente aprecio um bom vinho, mas tem que ser muito bom, brincou, porque, disse eu entendo. Quer beber algo, Flávia? Não, papai, obrigada. Passando perto de Flávia, Renata sussurrou-lhe com uma sátira maldosa. Não vai tomar um banho antes do jantar, minha irmã? Tem razão. Façam companhia para o Marcelo que eu já volto. Decidiu Flávia dissimulando sua insatisfação. Beijando-o e avisando que voltaria logo, ela se retirou contrariada e foi para seu quarto. De um salto do sofá, Kátia seguiu Flávia como uma sombra. Se fosse possível, Kátia entraria no box do chuveiro junto com a irmã. Tamanho era o número de perguntas que fazia. E aí, você passou a noite fora? Dormiu na casa dele? Ou foram para um motel? Por favor, Kátia, irritou-se a outra. Não seja indiscreta. O que é isso? Protestou Flávia enquanto tomava banho, mas imediatamente se interessou. Quem contou que eu não dormia em casa? Sabe aquela empregada nova que a Renata contratou? Aham. Eu estava na internet logo cedo porque estou procurando algum curso para trabalhar com plantas. E? Perguntou Flávia saindo do chuveiro e indo se secar. A moça entrou no meu quarto, contou Kátia seguindo a irmã e sentando-se em sua cama. Mal me cumprimentou e disse, nossa, a dona Flávia perdeu a hora hoje, exclamou arremedando a voz da empregada. Eu pensei que você tivesse acordado tarde, se atrasado, entendeu? Sei, respondeu a irmã se trocando. Então eu não disse nada e ela falou, ela chegou agorinha. Seu pai deu maior flagra nela e no namorado. As coisas íntimas dela se espalharam pelo chão. Quando ela saía correndo do carro dele e os dois estavam abaixados. Quando o doutor Douglas fez o motorista parar o carro e conversou com os dois. Devem ter levado a maior chamada, contou Kátia insatisfeita. E o que você disse? Perguntou Flávia irritada. Nossa, Flávia, que banho rápido, admirou-se Kátia. Eu já havia tomado banho antes de chegar. Só tomei outro para a linguaruda da Renata parar de falar. Mas vamos, conta o que você respondeu para a empregada. Fiquei de queixo caído. Depois que consegui pensar, eu disse que isso não era da conta dela e que é muito feio as empregadas ficarem fazendo fofocas. Essa moça trabalha aqui há um mês, não é? Perguntou enquanto se penteava. Mais de um mês, eu acho. De amanhã ela não passa, eu mesma vou demiti-la. Depois reclamam que não arrumam emprego. Quando conseguem um, envolvem-se, onde não são chamadas, falam demais, não cumprem bem os serviços para os quais foram contratadas e ainda denigrem a nossa imagem. Depois vão dizer que os patrões são ruins. Nossa, Flávia, nunca te vi reagir assim. Hoje mesmo eu brinquei, abracei, beijei, agradeci e elogiei a Anete, secretária do Marcelo. Que funcionária exemplar! Como ela é discreta! Além de cumprir com competência suas funções. Ah, a empregada disse que você chorou antes de entrar em casa com o Marcelo. Isso não importa a ninguém. Enervou-se Flávia. Está tudo bem com vocês dois? Flávia alargou um lindo sorriso no rosto, levemente maquiado, e respondeu: está tudo ótimo, parece que estou sonhando. Ah, conta, vai, você falou para ele e implorou Kátia manhosa. Ficou louca. O Marcelo está lá embaixo me esperando. Acha que vou ficar aqui conversando e perdendo tempo? Onde passaram a noite? Insistiu com voz marota e molecagem na expressão. No apartamento dele. Não ficaram só dormindo, não é? Kátia, como é? Como ele a tratou? Nossa, ele deve ter ficado. O Marcelo é extremamente amoroso, carinhoso, romântico, sedutor. Falou de modo doce, suspirando fundo e olhar perdido. E hoje é à tarde. Você disse que tomou banho. Ficaram lá novamente? Ficamos. Respondeu, escolhendo os sapatos. E?
Kátia, você me deixa sem graça. Flávia, acorda, minha irmã. Eu quero saber porque a maioria dos casais, dos caras hoje em dia, já chegam atacando a mina. Eles não são românticos nem sabem conquistar. Você é exigente demais nisso. Sim, eu sou. Por isso está apaixonada por ele, não é? Não é só por isso, algo nos atrai. Nós queremos ficar juntos o tempo todo, não é só sexo. Nós não fizemos sexo. Não? Não, Kátia, nós fizemos amor. Sexo é satisfação física. O amor satisfaz a alma. É algo maravilhoso. Contou tudo para ele? Depois falamos disso, Kátia. E o papai, o que te falou quando viu você chegando cedo? A história é longa, depois eu conto, disse apressada. Precisamos ir lá para a sala e eu ainda tenho que tomar uma providência. Elas desceram e, olhando a certa distância, Flávia viu Marcelo muito atencioso, ouvindo sua mãe que conversava sempre do mesmo jeito desequilibrado. Virando-se para a irmã, ela pediu: Kátia, vá lá e faça um pouco de companhia para o Marcelo, pois a mamãe não para de falar. Não sei se ele está gostando, eu já volto. A irmã obedeceu e Flávia procurou pela governanta da casa. Oi, Romilda, tudo bem? Tudo bem, dona Flávia, sorriu a senhora com simpatia, pois gostava muito da moça. A senhora quer que o jantar seja servido agora? Não sou tão velha, Romilda brincou. Não me chame de senhora. Mas é que o doutor Douglas está aí e... Eu entendo, mas quanto ao jantar, ainda vou ver se deve ser servido ou não. Tudo está como o doutor Douglas pediu. Ele sabe que o doutor Marcelo gosta muito daquele frango que a Maria prepara tão bem e... Meu pai foi quem escolheu o que preparar para o jantar? Interrompeu-a pela surpresa. Sim, senhora, ele telefonou e escolheu tudo, nos menores detalhes. Disse que a senhora viria com o seu namorado, então caprichamos em tudo. Falava alegremente, mas sussurrando. Por que meu pai fez isso? Intrigou-se. Em seguida perguntou, brandamente, mas bem segura da decisão. Romilda, tem uma moça nova que foi contratada há pouco tempo, eu esqueci o nome dela, é Carmen. Isso mesmo, falou baixinho. Sabe, Romilda, tenho o maior respeito por todos os funcionários que nos servem tanto nesta casa quanto na empresa. Mas hoje aconteceu algo muito desagradável. A senhora abaixou a cabeça, pois já sabia do que se tratava, e Flávia continuou. Não sou, nunca fui arrogante. Até já usei você inúmeras vezes como minha confidente. Já pedi, inclusive, seus conselhos. Você praticamente me criou, Romilda. E eu a respeito, a ponto de aceitar que me chame a atenção, que me advirta sobre o que eu fizer de errado, como você já fez quando me revoltei com meu pai. Você me chacoalhou para eu acordar, parar com a insanidade que me fez quebrar tudo no meu quarto, lembra? Oh, filha, me desculpa. Não, eu estava insana e você me tirou daquele estado. Aceito até uns tapas vindo de você quando eu fizer coisa errada. Flávia abraçou-a rápido, afastou-se, pois as emoções fluíram e ela não queria chorar. Obrigada por tudo. Mas, como eu dizia, hoje a Carmen foi muito imprudente. O que ela viu deixou de ver, se percebeu que eu dormi fora ou se sabe que meu pai me viu chegando aqui cedo com o Marcelo, se eu chorei ou algo mais, guardasse para ela ou viesse falar comigo. Não gostei de saber das fofocas que ela fez e... Romilda olhou estranhamente para o lado e Flávia a acompanhou, deparando-se com a empregada Carmen. E imediatamente, bem séria e educada, a moça a chamou. Carmen, por favor, venha aqui. Outras duas empregadas que estavam por perto se afastaram e Flávia avisou. Não gostei de saber que você contou à minha irmã e aos outros empregados sobre ter me visto chegando hoje cedo, mas... Um momento, Carmen. Já estou sabendo e não há defesa. Não é a primeira vez que você fica tecendo comentários sobre nossas vidas. Já chamou minha mãe de louca e disse que ela deveria ser internada em um hospício. Falou do meu irmão dizendo que ele é vagabundo e viciado. Sim, tudo pode ser verdade, mas quando não temos soluções para oferecer diante de um problema,
Não fazemos comentários. Eu vou ser breve. Vim até aqui para pedir a Romilda não deixar que você ajude a servir o jantar. Quero que você seja afastada das tarefas de hoje e amanhã. Vá até o contador para acertar as suas contas. Eu preciso desse emprego, por favor. Sabendo disso, deveria ter se vigiado. Lembrado que precisa do emprego e que esta família precisa de sossego e privacidade. Contratamos um funcionário para nos trazer soluções, ajuda e não mais preocupações e irritações. Virando-se para Romilda, ainda com voz bem serena, orientou: peça para Maria fazer a gentileza de ajudar a servir o jantar, por favor. Sim, pode deixar. Flávia ainda olhou piedosamente para a moça que chorava, mas não disse nada e voltou para a sala. Nossa, você demorou, reclamou Marcelo quando ela sentou ao seu lado. Fui resolver um probleminha. Sorriu e o beijou no rosto. Durante o jantar, o Sr. Douglas falou com orgulho sobre o namoro de Flávia e Marcelo, dizendo quanto estava satisfeito com aquele compromisso. Discretamente, o homem cobrou uma previsão para o noivado, dizendo que gostaria de preparar uma grande festa. Sempre descontraído e firme em seus propósitos, Marcelo não se constrangeu e bem direto disse: "Ah, Flávia diz que namoramos um pouco tempo para termos um compromisso mais sério. No entanto, eu discordo." Flávia corou. Ele a olhou, sorriu e declarou: "O namoro serve para que as pessoas se conheçam, para que um saiba os gostos e as repulsas do outro. Além disso, tem como objetivo principal o amadurecimento dos dois ou não. Verificarem se existe um sentimento forte, o desejo de estarem juntos, a paciência de ouvir, saber falar, e tudo isso leva ao amor. Certo de estar amando, o namoro ajuda a conhecer o grau de tolerância que se tem diante de diversas situações." "Vai fazer um discurso, Marcelo?" perguntou Paulo com deboche. "Não, eu até poderia, mas minha intenção é explicar e justificar a minha opinião. Continuando, posso dizer que acredito que eu e a Flávia, apesar de não termos falado nesse assunto até a semana passada, namoramos desde quando começamos a trabalhar juntos. E isso faz mais de 1 ano, quase 1 ano e meio, lado a lado diariamente. Nós íamos nos conhecendo, descobrimos os gostos, as tolerâncias, as repulsas e temos a certeza de que um grande sentimento nos une. Namoramos de forma platônica. Apesar da Flávia achar que é cedo, eu diria que já está na hora de assumirmos um compromisso mais sério. Nem precisamos de festa. É o momento de ficarmos noivos." Sorriu alegre enquanto ela parecia desconfiada. "Com todas as minhas bênçãos e total apoio", exclamou o Sr. Douglas, erguendo uma taça para um brinde. "Então, escolha a data, Flávia", animou-se Kátia quase gritando. Todos se voltaram para Flávia, cobrando-lhe uma manifestação. "Bem", titubeou, "que tal depois do casamento da Renata?" 2 meses e meio? Mas o que é isso? Você vai me fazer esperá-la por mais de 2 meses? Exagerou Marcelo, brincando com modos italianos para vê-la constrangida e mais vermelha. "Dio santo, io non credo, te prego, bella, em nome de nostro amore." "Não faça isso, Marcelo", pediu Flávia, totalmente envergonhada. "O que você disse, Marcelo?" perguntou Kátia com expressiva alegria. "Eu implorei por Deus e em nome de nosso amor, para que a Flávia aceite o meu pedido de noivado, e ela nem me deixou terminar. E ainda diz para eu não fazer isso." "Quer que ela aceite agora?" tornou Kátia. "Sim, lógico, por que não?" Disse, olhando para a Flávia como se a desafiasse, mas ela não conseguia falar. Foi então que Marcelo tirou do bolso uma pequena e graciosa caixinha e a entregou nas mãos de Flávia para que abrisse. Com o coração aos saltos, as mãos trêmulas e os olhos embaçados, pois já imaginava o que era, Flávia abriu vagarosamente a caixinha que portava um par de alianças. As lágrimas rolaram em seu rosto e todos, sem exceção,
Emudeceram aturdidos pela determinação de Marcelo. Quebrando o silêncio, o Sr. Douglas reafirmou: tem toda a minha permissão e minha bênção. O que você me diz, Flávia? Perguntou Marcelo bem baixinho, afagando-lhe o rosto com generosidade, ao recolher suas lágrimas. Sim, lógico, murmurou chorando e o abraçando para esconder o rosto em seu peito. Depois de vê-la mais controlada, Marcelo pegou gentilmente a pequena caixa, tirou uma das alianças e colocou delicadamente no dedo de Flávia, como se quisesse eternizar aquele momento. Ela repetiu o gesto, mesmo com lágrimas a rolar em sua face. Eles se beijaram ao som dos alvoroçados votos de parabéns. Assim que pôde, Flávia perguntou baixinho: quando comprou estas alianças, Marcelo? Hoje, após o almoço, você estava comigo. E eu? Lógico. Quem mais nos acompanhou hoje? Como fez isso, Marcelo? Interessou-se Kátia. Foi fácil enganar sua irmã. Riu gostoso e com satisfação. Enquanto almoçávamos, eu disse a ela que gostaria de presenteá-la com um anel ou uma gargantilha, coisas que reparei que ela gosta de usar. Aí, a Flávia ficou fazendo o charme, mas acabou indo comigo a algumas lojas. 3. Só fomos a 3 lojas, corrigiu Flávia. Tanto faz. Mas em uma das lojas ela experimentou um anel depois de muita insistência. O anel serviu perfeitamente, porém a Flávia não gostou do modelo e voltou até a vitrine para ver outra coisa. Então eu dei sinal para a atendente que eu queria uma aliança com a medida daquele anel. Discretamente apontei o modelo que me agradou e a moça reservou uma das alianças. Entretanto, o mais difícil foi não deixar a Flávia me ver experimentando as alianças. Passei o maior sufoco quando uma delas não quis sair, contava e ria. Por fim, acertei o tamanho e pedi que passasse o cartão. Ah, foi por isso que a outra atendente ficou expondo um monte de coisas para mim? Reclamou Flávia sorrindo. Nossa, ela não me deixava respirar. O Marcelo sempre nos surpreende com as suas criatividades, observou o Sr. Douglas. Renata não conseguia disfarçar e pouco sorria. Havia um nítido descontentamento pelo que presenciava. Gorete sustentava um sorriso diferente o tempo todo e até falou de forma lúcida: parabéns, filha. Você pode chorar hoje de alegria. Amanhã poderá chorar por decepções e tristezas, mas tenha fé, porque a sua felicidade está escrita no diário de Deus. Obrigada, mamãe. Flávia agradeceu, emocionada e surpresa. Deveriam fazer uma festa, opinou Kátia. A felicidade, a alegria da surpresa em família é bem melhor, respondeu Marcelo. E sua mãe, Marcelo? Preocupou-se a noiva. Ela ficará chateada. Suas irmãs, sua tia. Olha, Flávia, eu não sei o que me deu. Talvez reclamem do meu impulso, mas não vou deixar de fazer o que me deixa feliz hoje, esperando que os outros me acompanhem. Minha mãe, minha madrinha, irmãs e tia não ficarão satisfeitas por não terem participado, mas tenho certeza de que ficarão felizes por nós. Viu como elas gostaram de você? Fique tranquila, não haverá ressentimentos. Todos conversaram bastante por mais algum tempo, até que o Sr. Douglas teve a oportunidade de pedir para Marcelo que o acompanhasse, chamando-o para ir até o escritório. Sente-se, Marcelo, vamos conversar, sem aquele falatório todo. Ao vê-lo acomodado, sentou-se quase a seu lado e admitiu: como eu já disse, admiro-o e gosto muito de você. Tem caráter, responsabilidade. Só que eu não gostaria de que se indispusesse com a sua família. Hoje, durante o jantar, quando eu insinuei que você e a Flávia assumissem um compromisso mais sério, não esperava vê-lo com um par de alianças. Sorriu ao comentar. Depois de se justificar muito bem sobre o que sente e o que entende de um relacionamento sem compromisso sério, como é o caso de um namoro, e a diferença entre as afinidades e os sentimentos fortes, você surpreendeu a todos quando se mostrou bem seguro, muito confiante de sua decisão.
Adoro a sua filha, Sr. Douglas, afirmou tranquilamente, sentando bem à vontade. Não tenho qualquer dúvida quanto aos nossos sentimentos. Por isso eu sabia que não passaria por qualquer ridículo ao surpreendê-la com o pedido de noivado, como eu fiz. Apesar de toda a brincadeira e encenação, quero que me desculpe pelo meu comportamento, não deve ter sido agradável nos ver chegar hoje cedo e, bem, quero deixar claro que a Flávia não é um passatempo para mim. Eu até posso parecer precipitado, mas gostaria de avisá-lo de que é bem provável que não demoremos muito tempo para nos casarmos. Só espero que não seja uma surpresa como foi o noivado e me convide para este casamento, brincou alegremente. Certamente. Eu, a Flávia, não temos nada a perder nem motivo para esperarmos muito. Só espero que ela concorde. Eu gostaria de um casamento bem simples, nada de tantas pompas, festas, trajes e todas essas coisas que vejo a Renata e o Paulo discutindo. É um desperdício, algo muito cansativo. Não vou interferir, vocês decidem, mas uma coisa me incomodou. O quê? Perguntou Marcelo desconfiado. A sua família. Sua mãe ficará feliz ao saber que estão noivos? A Kátia já me contou muito sobre sua mãe, sua irmã, tia e madrinha, por terem ido ontem até a chácara. Tive até a impressão de que isso mexeu muito com a Kátia, pois a menina estava bem diferente, com planos. Até falou de ir trabalhar com sua mãe. Minha mãe adorou a Flávia. Talvez se zangue por não ter presenciado o noivado, mas não irá se opor, ao contrário. Ela também gostou muito da Kátia e se deram bem quando falaram de plantas e tudo mais. Marcelo, não será melhor reunirmos sua família em um almoço e anunciarmos novamente este noivado? Creio que não, disse rindo. Por quê? Estranhou o senhor intrigado. Talvez o senhor não acredite, mas a Flávia poderá confirmar que, bem, quando minha mãe, tia, irmãs, até minha madrinha souberem, vão me tratar com tapas e muitas broncas, gargalhou. Farão o maior escândalo. O senhor nem imagina. Mas isso só por 1 ou 2 dias. Não quero passar por esta vergonha perto dos outros. Em pouco tempo tudo estará normal, vão me encher de beijos e abraços. Tratarão a Flávia como uma filha. Aí sim, será o momento do senhor as conhecer. Acredite em mim. Se é assim, após breve pausa em que o Sr. Douglas aproveitou para acender seu habitual charuto, comentou: Agora é mais sério, Marcelo. Eu já estou velho e quero parar. E será você quem assumirá a presidência das minhas empresas. Aturdido com o impacto da imposição, Marcelo perguntou incrédulo: Como disse? Já pedi ao meu advogado que refaça mais uma vez o meu testamento e as legalizações necessárias, inclusive judicialmente, para você ter total garantia de autonomia majoritária das ações e a presidência das empresas e suas filiais. Logicamente que isso vai requerer a divisão acionária, diferenciada para os herdeiros. Em palavras mais simples, a cota de ações de cada um será diferente. Você presidirá e pronto. O senhor está me assustando, eu não posso concordar com isso. Espere, Marcelo, por favor. Pediu educado ao ver o rapaz ofegante extremamente sério. Não pretendo deixá-lo nervoso novamente, riu. Não quero que passe mal. Senhor Douglas, eu... Escute primeiro, menino, eu estou em perfeitas condições mentais e não tomei esta decisão sozinho. Como assim? Quem o ajudou? A Flávia? Surpreendeu-se Marcelo. Não. A Flávia nem sabe sobre isso. Foi o Rogério, meu filho. Sei que vocês dois se conhecem muito bem, estão sempre trocando ideias pela internet, se falam pelo telefone com regularidade, desde o dia em que eu os apresentei. Quando você entrou em minha sala e eu e o Rogério conversávamos através do computador, estas modernidades me desafiam muito. Nem sei o nome daquilo, enfim. O Rogério está a par de tudo o que você fez e faz. Cerca de 2 anos ele chegou à conclusão
de que eu deveria vender ou fechar a empresa, mas, depois que você se candidatou para o desafio de reerguer tudo, rindo, revelou: nunca vou esquecer o dia de nosso primeiro encontro. Você nem sabia quem eu era, gargalhou. Senhor Douglas, por favor, ouça-me, pediu educado. Não, Marcelo, ouça-me você. O Rogério voltará em breve, mas tem outros planos, como ele mesmo contou a você. Então chegamos, eu e meu filho, à seguinte decisão. Devido à sua dedicação, todo o seu empenho em nossa organização, concordamos que não me resta alternativa. Em forma de gratidão como recompensa pessoal e profissional por tudo o que realizou, você mais do que ninguém merece o que eu admito em testamento irrevogável, com validade a partir de agora e após a minha morte. E fico muito feliz porque praticamente já faz parte da família. Eu desejava muito que isto acontecesse, mas como demorou! Então não aceito protestos, encare isto como um presente antecipado de casamento. Marcelo tentou dizer algo, mas o Sr. Douglas não deixou. Meu filho, neste testamento feito em vida e vigorando desde já, eu o elejo presidente da organização e suas filiais. Entretanto, para que sua posição fique garantida após minha morte, desde já será feita a divisão acionária das ações, obedecendo a seguinte distribuição: 30% das ações eu deixo para você, Marcelo. 22% das ações passam a pertencer a Flávia. A Cátia, o Rogério e a Renata ficarão com 16% cada um. O Douglas Júnior está deserdado. Com o seu casamento com a Flávia, você passará a ser o acionista majoritário com 52% das ações. E nenhum conselho administrativo ou os demais acionistas poderão contestar, nem poderão tirá-lo da presidência. Esta divisão foi elaborada pelo Rogério, que me alertou sobre o fato de, no caso da morte dos irmãos, por exemplo, se ele e a Cátia morrerem, a Renata e a Flávia herdarão suas partes. Mesmo assim, a Renata será uma acionista minoritária. E mesmo se, em vida, o Rogério e a Cátia venderem suas ações para a Renata, a situação continua a mesma. Tudo muda de figura somente no caso de a Flávia se unir à Renata e essa aos dois irmãos. Então a Renata passa a dominar com 70% das ações e você perde sua posição, mas não os lucros. Vendo o espanto nos olhos arregalados de Marcelo, o Sr. Douglas ainda informou: não adianta se assustar, Marcelo. Tudo isso foi muito bem planejado e já está feito. Se você realmente não quiser aceitar, estará à vontade para vender as suas ações e recusar a presidência. Mas tenha a certeza de guardar o remorso de que aquela empresa, as filiais e as fábricas voltarão a sofrer os problemas da ineficiência, improdutividade e prejuízos, chegando à falência irremediável. O Sr. Douglas se calou, ficando no aguardo das manifestações do rapaz. Marcelo engolia a seco. Não eram estes os seus planos. Impressionantemente sério, quase sisudo, questionou mansamente: por que está fazendo isso? Porque ninguém consegue ter a mesma visão que você para os negócios, entre outros motivos que já mencionei. Não vou me casar com a Flávia por posição social, cargo de presidência ou herança. Não quero desrespeitá-lo, mas minha integridade não tem preço, Sr. Douglas. Não me corrompe, ninguém me compra, falou calmo e determinado. Sinto como se quisesse me forçar a casar com sua filha. Não precisa fazer isso. Foi por esta razão, como se eu estivesse prevendo os seus planos, que hoje de manhã eu pedi minha demissão. Amo demais a Flávia e... Espere, Marcelo, interrompeu-o firme. Seja sensato, meu filho. A Flávia não está à venda. Eu tenho um amor muito especial por esta minha filha. Acho que os outros irmãos têm até ciúme disso. Mas ela é diferente, como você percebeu. Flávia é determinada, destemida. Tudo isso que te contei agora, toda essa divisão de ações e especificação de cargo na presidência, vem sendo planejado há meses, sem que alguém soubesse, com exceção do Rogério.
Por ser a Flávia a mais sensata, ela é quem pode encabeçar a junção das ações com os irmãos, se você não dirigir a empresa dentro dos conformes. Foi por isso que o Rogério fez todos esses cálculos. Eu o considero muito, valorizo você, Marcelo, como pessoa e profissional competente. Para quem eu deixaria a presidência? O Rogério tem outros planos na vida. A Renata é gananciosa. Talvez a Flávia, mas ela é mansa demais com os irmãos. Você é o filho que me faltava. Não me decepcione. Não vou aceitar, Sr. Douglas, afirmou calmo. Ser o conselheiro do presidente, ser líder de projetos e ter liberdade de decisões é uma coisa. Isso representa uma conquista, mas ganhar algo... Você não está ganhando, falou firme. Marcelo, acorde! Você conquistou esta colocação através das demonstrações de competência, através dos êxitos, e eu tenho o direito de lhe dar as ações como um prêmio, algo como um aumento de salário. A decisão já está tomada e tudo já foi providenciado. Se é um prêmio, uma doação, então tenho o direito de fazer com isso o que eu quiser, não é? Sim, mas eu tenho certeza de que não fará bobagem. Esse não é o seu perfil profissional, Marcelo. Não farei bobagem. Assim que me tornar dono dos 30% das ações da empresa, vou repassá-las à Flávia. Ela fará o que quiser. Pense bem, Marcelo, pense. Não seja impulsivo. A Flávia é de minha inteira confiança. Mas não creio que ela tenha força para enfrentar as cobras que existem ali. Você tem paciência e pulso firme. Tenho outros planos, Sr. Douglas. Planos simples, mas que posso realizar com meu esforço e com as economias que conquistei e não ganhei. Marcelo, eu não sou homem de me curvar a ninguém. Mas peço que pense muito bem. Meus filhos estarão muito bem amparados com os lucros das cotas que receberão, trabalhando ou não. Além do que, tenho patrimônio em terras, casas e investimentos que ficarão em nome de Gorete, que tem a Flávia como sua procuradora. Quando a Gorete falecer, eles terão valorosos bens para dividirem ou cuidarem. Mas Brando pediu com extrema generosidade: não diga mais nada, filho. Tire o dia de amanhã para refletir. Aquela empresa vai ruir e desabar se você não liderá-la, não assumi-la. Todos os seus esforços para erguê-la perderão valor no currículo da sua consciência. Marcelo tinha o olhar perdido em algum ponto do chão e não dizia nada. Vendo-o muito introspectivo, o Sr. Douglas sugeriu após alguns instantes: vamos para a sala. Precisa ficar com sua noiva. Voltando-se, avisou: só quero que saiba de uma coisa. Além do Rogério, ninguém mais sabe nada a respeito deste assunto. Sem dizer nada, com o semblante excessivamente grave, quase severo, Marcelo saiu do escritório seguido pelo Sr. Douglas, que sorria satisfeito. Renata, que há tempo estava agonizando-se na revolta curiosa de não saber o que acontecia no escritório, disfarçou sorrindo ao vê-los de volta à sala. Flávia, ao observar Marcelo com aquele semblante, foi em sua direção e perguntou, assim que seu pai se afastou: o que foi? Por que está assim? Forçando um sorriso, ele pegou suas mãos, juntou-as e beijou, respondendo bem baixinho: nada, depois nós conversamos. Abraçando-a, juntaram-se aos demais que conversavam sobre o casamento de Renata e Paulo. Marcelo não dizia nada. Sorria suavemente vez e outra, pois algo o calava como um travo de impressão amarga que não deixava seus pensamentos tranquilos. Não demorou muito e decidiu ir embora. Despediu-se de todos e Flávio acompanhou até o carro perguntando: o que foi? O que você e meu pai conversaram tanto naquela sala? Não dá para contar tudo agora. Podemos falar sobre isso amanhã? Pediu gentilmente. Quero ir com você. Avisou com ternura, abraçando-o. E eu quero que venha, mas vai ficar chato, não acha? E se ficarmos aqui no jardim namorando, ou melhor, noivando, até as luzes daquele quarto se apagarem?
Propôs ela sorrindo com modos marotos e apontando para o quarto de seu pai. Marcelo sorriu feliz e desejoso, perguntando com o mesmo tom: aquelas luzes demoram muito tempo para apagarem? Bem, o Paulo já se foi. Então a Renata vai dormir porque tem de acordar cedo. Ela já foi se deitar. A Kátia vai se pendurar na internet. Estou aqui com você, sã e salva. Então o meu pai não tem com quem conversar. Amanhã não vou trabalhar e o pessoal, sabendo disso, não vai se preocupar comigo. Veja, mostrou Marcelo apontando e sorrindo. As luzes daquele quarto se apagaram e agora posso sequestrá-la? Vou pegar minha bolsa e alguma roupa. Você me espera? Se demorar, vou buscá-la, sussurrou sorrindo. Flávia entrou e fez conforme o planejado. Depois foi com Marcelo para o apartamento dele, sem que alguém percebesse.